Bom, eu vou tratar do assunto do texto estudado sobre a sociedade contra o Estado, que é do Pierre Clastre, e que a parte que eu vou tratar é a parte do xamã, do chefe da tribo, da aldeia, do grupo. O porta-voz, o homem especializado em usar a palavra, o orador, o homem que faz a possibilidade da coesão e não da coerção da tribo. Porque não existe coerção dentro do grupo, dentro da tribo, porque ela não tem uma centralidade de poder. Na verdade, o que vigora dentro da tribo é o que Durkheim fala da solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica está relacionada à solidariedade que acontece entre parentes, família, entre religião, dentro da religião, e que o xamã, o pajé da aldeia, é o responsável exatamente pela religião, por guardar a história dos antepassados, por resguardar a memória desses antepassados. Ele tem a função de guardar toda a história, toda a cultura, todo o conhecimento sobre as ervas, sobre as plantas medicinais. Ele tem a obrigação também de guardar e de comunicar com os espíritos mortos, com o espírito dos antepassados. Ele tem o poder da vida e da morte. Ele tem o poder da cura. Ele é o médico da comunidade. Ao mesmo tempo que ele cura a comunidade, ele mata os inimigos dessa comunidade. Ele tem esse poder de matar os inimigos. E ele precisa ter. Ele não é um homem de poder, mas ele é um homem de poderes. E é exatamente esses poderes que o impede de formar o Estado, de constituir o Estado. Na verdade, ele é o homem que utiliza a linguagem da tribo. É o homem da palavra, ele é o porta-voz da palavra. Ao ser o porta-voz da palavra, ele é preso numa armadilha da palavra. Ele vai o tempo todo estar preparando a sua oratória, aguçando a sua oratória, aperfeiçoando a sua oratória, porque o selvagem gosta das oratórias, gosta de uma boa história e de conhecimento. E o pajé é exatamente essa fonte. Ele, o xamã, ao mesmo tempo que ele ganha o poder da oratória, ou ganha o poder de chefe, ele é preso por esse poder. Ele ganha o poder para não ter o poder. O poder, ele fica preso simplesmente à oratória vazia. Ele vai falar o tempo
vai preparar sua oratória o tempo todo e não vai poder ir além da oratória, além da palavra e da comunicação. Ele se torna um porta-voz, e ele é um porta-voz que vai se tornar também uma relação, uma espécie de relação internacional com as outras tribos. As tribos estão formadas sobre a ideia que eu falei. Primeiro, em segmentações, são várias tribos com um número reduzido de componentes, de indivíduos. A tribo, quando começa a crescer, quando ela chega num limite ideal, ou chega num limite ótimo, acontece uma cisão, uma fissão. Geralmente, os próprios parentes, irmãos, os parentes sanguíneos, eles se separam e formam novos grupos. E esses novos grupos que são formados, eles têm esse laço também dessa solidariedade mecânica que Durkheim fala. Essa solidariedade mecânica dentro da sociedade, dentro da tribo, dentro do grupo, as pessoas, elas trocam coisas, elas dividem coisas, elas se ajudam. Essa ajuda está ligada ao parentesco. E o parentesco não está ligado só em questão de linhagem de pai, filho ou irmão, mas de primo e de outros parentes. Ou também de cunhado, que é fora da família. Um membro que entra, mas ele é externo. Esse grupo, ele é autossuficiente, cada um consegue produzir aquilo, o que vestir, o que comer e etc. Mas eles se ajudam mutuamente. A tribo se forma assim, não uma divisão, não uma integração de poder. Essas tribos que se formam, esses grupos que se formam, vão estar sempre em guerra. A guerra é uma estratégia para que não cresça muito o número de indivíduos e centralize o poder. Então, a guerra é sempre uma luta de cisão, de fissão, que forma e que mantém essa descentralização de poder. Assim, o Estado nunca se forma. Há uma necessidade de uma guerra constante, uma guerra constante que impeça a centralização, que mantenha a cisão. Porque se os grupos se agregarem, a sociedade fica muito grande, a tribo fica muito grande e aparece a figura do poder, da pessoa que vai usar o poder coercitivo de normatizar, de dizer o que fazer e de falar que ele detém o poder. Então a guerra é uma estratégia para que o grupo nunca se torne um Estado. O Estado, ele é uma centralização. Quando esses grupos centralizam, essas tribos centralizam, vai originar um poder único. Alguém vai representar esse poder único, vai ter o centro do poder único. O centro do poder único vai começar a aparecer repartições dentro do Estado. Assim, a primeira repartição, o rural e a cidade.
o centro, a cidade, o rural, a parte descentralizada da cidade. Começa a fragmentação e o surgimento das classes é exatamente essa união. Primeiro o Estado, para depois a formação das classes sociais. Enquanto houver a cisão dos grupos, com o pajé no poder, mas com nenhum poder para governar ou para se impor, mas simplesmente o poder da palavra, o poder da comunicação, o poder de subsidiar a aldeia, ao grupo, à tribo. Ele tem que ser a pessoa com a capacidade de poder ajudar o outro. Ele tem que resguardar, ele tem que ter sempre algo dos seus mantimentos para servir os outros. Porque ele representa a bondade. Ele está ali para ajudar. Essa questão é uma questão profunda de reciprocidade, de mostrar que ele ajuda a sua tribo. Mas ao mesmo tempo ele é desmerecido e ele não é aceito caso ele querer impor o poder. Ele nunca vai conseguir impor o poder, porque as pessoas não vão aceitar esse poder.